No período de escolha de representantes, os programas de televisão não podem simplesmente fazer propagandas de um candidato e atacar o outro. Aquele programa de televisão que conversa, dialoga com a gente e trabalha em conjunto com a gente, sempre recebe uma reclamação, porque eles não estão tratando os dois, o político X e a pessoa 1, da mesma forma. Ao contrário, ofendem a pessoa 1 das piores maneiras possíveis, de forma escancarada. Mas quem consome esse programa já está acostumado. Este programa é um elemento importantíssimo na construção dessa realidade. Quando o tribunal responsável pelo processo de escolha solicita que eles se comportem de uma forma igualitária para os dois, nós alteramos a estratégia e trazemos esse acontecimento para dentro da realidade, na qual o político X é um homem simples, a favor das coisas corretas, apoiado pelo povo, se sacrifica sem receber nada em troca e é impedido, construído e injustiçado por um grupo de maus, poderosos e corruptos que querem que ele saia. E como o tribunal é descrito como se fosse parte do grupo de poderosos, mancomunados e corruptos, o programa passa a interpretar como se estivesse sendo perseguido, como se os poderosos estivessem tentando impedir eles de falarem a verdade, assim como nas redes, nos grupos. Eles encenam que tem um censor, alguém da censura, como se fosse nos tempos da ditadura, sabe? Ali, olhando, vigiando o que eles estão escrevendo. E essa imagem viraliza. Um líder religioso mente e diz que ele foi intimado, obrigado pelo tribunal malvado a dizer que a pessoa 1 não é uma pessoa corrupta, não é uma pessoa má, não vai perseguir ninguém e não vai censurar ninguém. Só que ele não foi obrigado a falar nada, ele não foi intimado, não teve nenhuma decisão. Depois ele admite que não disseram para ele falar nada. Mas essa imagem também já viralizou. As informações, elas têm um efeito no momento em que elas surgem, que elas crescem, no contexto. E depois elas se esvaem. Elas causam um impacto muito grande quando elas surgem. Não tem problema que um dia depois digam: ah, não era verdade. Depois de perder no primeiro turno, é preciso ir para o tudo ou nada. Perdido por um, perdido por mil. As pessoas passam a encontrar evidências de que as pessoas dentro das cadeias ficaram felizes, estavam torcendo para a pessoa 1. E torciam também para o cara do tribunal. E uma série de outras evidências. Essa equipe, então, fala com seus associados em todo o território para uma abordagem um pouco mais agressiva. Pessoas vão nas regiões centrais da cidade e passam a distribuir propagandas que são ilegais, fazendo uma comparação entre o político X, essa pessoa correta, boa, e a pessoa 1, essa pessoa horrível, que vai acabar com a religiosidade, que vai acabar com o território, que vai acabar com a família das pessoas. E uma série de tópicos elencados. Resumindo, político X, bom, pessoa 1, mal. A gente então organiza com os nossos amigos de diferentes lugares para colocar outdoors. Sabe, aquelas propagandas bem grandes em ruas bem importantes, onde as pessoas passam com muita frequência, locais centrais. E lá as pessoas vão encontrar informações de contraste e oposição. De um lado, como o político X é bom e correto, e de outro, as coisas ruins e más, aquelas mesmas coisas ruins que as pessoas foram consumindo durante todo esse tempo, as mesmas ideias. O grupo vai até o ponto de forjar propagandas do adversário, colocando coisas absurdas. Essas que são repetidas. A escolha é sua, diz na propaganda, bem grande num prédio. De um lado,
O político X? Um homem bom? A favor das coisas corretas? Apoiado pelo povo? E de outro, as pessoas horríveis, degeneradas, a favor das coisas incorretas, das coisas ruins. A escolha é sua. Nas cidades pequenas, as pessoas são orientadas. Olha, se a pessoa 1 vencer, vocês podem perder esses benefícios. Provavelmente vocês vão perder. Nós não sabemos em quem vocês votaram no primeiro, mas recomendamos que votem no segundo. No dia anterior da escolha do representante, um dos nossos associados, responsável pela fiscalização dos percursos, conversa com os agentes e grava um vídeo, bem escuro, assim, como se não fosse para as pessoas saberem, uma informação privilegiada. Amanhã nós vamos fazer apenas uma operação para coibir as coisas que são erradas, porque parece que pode ter trapaça a favor do lado da pessoa. No dia seguinte, em diversas regiões do território, agentes que fiscalizam os percursos se apresentam em lugares em que a pessoa 1 teve melhor resultado e passam a parar carros, dificultando a circulação e a chegada até os locais. O associado do político X, quando é dito para que ele pare, já que ele não poderia estar fazendo isso e ele sabe que não, eu só estava coibindo ações incorretas nas estradas. Quando o seu João vê aquilo, ele lembra que assistiu o vídeo e que era realmente uma coisa só para ajudar, impedir os maus de fazerem as coisas erradas. Assim que perde, o político X não se manifesta. Ele não fala nada. Os consumidores estão soterrados com as informações de que teria sido trapaceado, de que o sistema não era seguro, e o político X tinha dito que isso ia acontecer. Eles estão revoltados. Os institutos de pesquisa, que eram dos adversários só para influenciar as pessoas, não transmitiram as propagandas do político X. E agora, essa pessoa 1, que é amiga dos criminosos, que vai legalizar o crime, que vai acabar com a propriedade privada, que vai acabar com Deus, com o país, com as famílias, venceu. É inadmissível. Nas redes, eles encontram que algo está sendo feito. Não vai ficar por isso mesmo. O partido do político X entra na justiça pedindo que sejam anulados os votos de determinados lugares, onde o político X não foi muito bem. Mas só os pro político X. Os demais do partido conseguiram os votos que precisavam. O tribunal nega. Então, fica muito claro que não tem outro jeito. Apenas a empresa de segurança, estratégia e apoio logístico pode nos ajudar. Quando o político X finalmente aparece, ele fala de forma ambígua, sem ele mesmo reconhecer. Ele só apresenta as suas queixas. Olha, não foi justo, todo mundo viu o que aconteceu e as pessoas ficam no aguardo. O que ele vai dizer? Ele não diz nada. Quando ele sai, vem um outro no lugar dele, responsável, e diz: bom, nós vamos continuar com o processo de transição para a pessoa 1. Mas essa informação é interpretada pelos consumidores como estratégia. Quando o caminhão da mudança do político X chega, o que vai desanimar os apoiadores, eles encontram a informação de que na verdade não é o caminhão, é mentira. Isso é uma coisa de outra vez, do outro dia. Quando caminhões da empresa de segurança entram, eles encontram informações de que são os instrumentos necessários para a gente reverter. Está tudo certo. Não vai ficar assim. Não se preocupe. O político X, obviamente, não passa a faixa. Porque, na verdade, ele não perdeu. Ele ainda é o. Então ele viaja. Os apoiadores acampam na frente das filiais da empresa de segurança. Os responsáveis por cada uma delas, nas diferentes regiões, sabem que eles estão cometendo crimes. Se associar com outras pessoas para cometer crime é entendido no Código Penal como associação criminosa. E incitar pessoas que peguem os seus bastões para
impor à força algo sobre as outras pessoas é também crime. E mesmo sabendo disso, os responsáveis pelas filiais não fazem absolutamente nada. Acobertam, ajudam, mas fazem mais. Dizem que, se alguma autoridade ou algum poder determinar que eles desfaçam os acampamentos, eles não vão obedecer à lei. E que se alguma autoridade tentar desfazer, eles vão impedir. Enquanto estão acampados na frente das filiais da empresa de segurança, o político X encena que está apenas caminhando, sozinho, passeando, numa lanchonete, um homem simples, sem um monte de dinheiro. Um homem comum. A cada momento que eles parecem se desmotivar e que vão desistir, surge um acontecimento mirabolante e incrível que faz com que eles continuem. Se chove muito, é uma antena, uma tecnologia que eles estão usando para nos desmotivar, mas nós não vamos ceder. A gente consegue fazer com que um aliado de primeira hora do político X seja posto no controle, no comando da segurança de alguns prédios importantes. Os nossos amigos escoltam os apoiadores do político X, que estão ali com intenções severas, extremas, até os prédios importantes. Então, os nossos amigos e aliados, eles derrubam as barreiras, avançam, entram em todos os prédios e dizem contentes: nós conseguimos, só saímos daqui quando a empresa de segurança estiver no controle, os únicos que podem nos salvar. Eufóricos com os acontecimentos, eles começam a quebrar os estabelecimentos. Os jornais começam a noticiar aquele absurdo, aquela coisa inexplicável, e descrevem o que eles estão fazendo. Obviamente que pega muito mal. Eles celebram, eles são avisados da repercussão negativa. Então, começam a gravar vídeos, dando testemunho de que, na verdade, não foram eles. Foram algumas outras pessoas ruins e más que estavam fazendo aquilo ali para prejudicar eles. A equipe, então, dos associados, começa a pegar fotos, imagens de pessoas parecidas com essas que estavam ali agindo de forma errada e pessoas vinculadas à pessoa 1. E dizendo: ah, descobrimos quem foi que fez, olha aqui. As checagens, obviamente, foram desmentindo uma a uma. Mas isso só para quem consumiu as checagens. Os apoiadores foram informados de que, naquele dia, seria um dia muito importante e que não era para os fracos de coração. Quando foram levados pela polícia, eles contaram o que eles queriam. Disseram: nós queremos que seja feito de novo porque foi tudo trapaceado e precisamos tirar os maus que foram postos lá. Mas isso foi antes da coordenação da defesa. Agora, todos eles não estavam lá por causa de nada relacionado com esses acontecimentos de escolha de representantes. Estavam todos a turismo e descobriram no dia que haveria uma passeata pacífica. Estavam a turismo e, na verdade, os policiais começaram a jogar bombas e todos entraram só para se proteger. E nenhum deles tem nenhum problema com o processo de seleção de representantes. Levaram os instrumentos necessários para um conflito. A administração do político X deixa mais de 250 bilhões para pagar. E para poder fazer de conta que estava tudo bem, deu um jeito para fazer de conta que tinha deixado no azul. Todas as contas certinhas, tudo perfeito, deixou um brinco para blindar os consumidores da realidade, da experiência de ver alguma coisa andando, dando certo. Quando a pessoa anuncia os membros da sua administração, a gente vai lá e diz que todos eles são criminosos, estão respondendo a 500 processos. E a gente diz também que esse monte de pastas que estão ali vai levar tudo à falência. Porque os consumidores não sabem que o orçamento é o mesmo
quer a pessoa tenha uma pasta ou 500 pastas. E eles ficam revoltados. O que eles não percebem é que eles estão tendo impossibilitado o acesso à realidade. Eles não podem perceber que as coisas estão dando certo, que elas são avanços. Afinal de contas, se eles deixarem de acreditar nessa realidade, tudo se desfaz. Nesse período também, as pessoas nessas redes vão encontrando informações de que o político X estava certo sobre o acontecimento de saúde global, tanto sobre os medicamentos quanto tudo mais. Vão reconhecendo que não era tão grave e que tinha um medicamento e que era necessário ter feito tudo aquilo que o político X disse. A gente consegue mexer nos pauzinhos para poder condecorar pessoas que fizeram aquelas coisas que a gente queria. Sabe? Em câmaras pequenas, a gente vai, condecore aqui, dê um prêmio ali. Os consumidores das redes vão encontrando essas evidências de que isso tudo era verdade, estavam certos. Então, nesse cenário hipotético, é fundamental que ninguém tenha a percepção de que as coisas estão indo bem. É fundamental cercar as pessoas, os consumidores, por informações extremamente negativas. Então, por exemplo, o filho do político X vai pegar uma matéria de quando o dólar, sei lá, estava bem alto, no período do pai dele, e vai apresentar como se fosse de agora, do período da pessoa 1. Os consumidores vão encontrar essa informação e vão ver a confirmação de como as coisas estão indo mal. Quem tiver um pouco mais de atenção e for olhar, vai descobrir que era daquele período. E as pessoas vinculadas no campo da pessoa 1 vão rir e vão dizer: olha que erro que ele cometeu, ele não se deu conta que isso era do período do pai dele. O outro filho do político X vai pegar quando a gasolina estava altíssima no período do pai e vai apresentar como se fosse do período de agora. E mais uma vez, os adversários do político X vão rir, dizendo: mais uma vez ele não percebeu que era de quando era do pai dele, sem perceber que eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles não estão tentando acertar. Eles estão errando de propósito, tendo em mente o efeito que este erro produz nos consumidores. Eles estão se empenhando em conduzir e administrar a percepção dos consumidores dessas redes. Quando finalmente percebe que ele pode voltar sem correr o risco de aprisionamento, ao menos pelo momento, o político X repete aquilo que as pessoas estão consumindo naqueles grupos e diz: pelo que eu estou vendo aí, a administração da pessoa 1 não vai durar muito tempo, não. Não chega ao fim, está tudo muito ruim, muito terrível. Assim como a prática mencionada no começo, de que o político X tinha o hábito de se apropriar de um dinheiro que não seria exatamente dele, agora ele continuou fazendo isso o tempo todo, enquanto estava nessa função, mas não podia chamar a atenção. Quando a gente convocava os movimentos, as passeatas, e o político X aparecia, ele estava incorrendo em desrespeito a leis, normas, e por isso ele foi multado. Mas como o ex-integrante da nossa empresa de segurança e ex-responsável pelas obras do político X venceu o seu pleito, ele vai perdoar as multas do político X. Mas antes disso, a gente vai aproveitar esse cenário. Do ponto de vista de quem consome essa realidade, o político X não fez absolutamente nada demais. Estava apenas se manifestando junto com seus apoiadores. Ele, que também é do povo, e não podia se submeter a essas normas abusivas. Ele estava apenas dando o exemplo. Ele, na verdade, não fez nada demais, não fez nada de errado. Ele só não fez uma coisa que era incorreta, que eram os trapaceiros tentando esconder a verdade e tirar a liberdade das pessoas. Ele só resistiu contra a tirania. As multas foram se somando, porque as infrações foram também. O político X,
que na verdade é um milionário há muito tempo, vai dizer que ele não tem como pagar esse dinheiro e vai pedir ajuda das pessoas para que ele possa, né, dar um jeito de poder pagar essa injustiça que ele vem sofrendo. A gente monta uma vaquinha. Essa vaquinha vai servir para as pessoas que guardaram o dinheiro para o político X conseguirem usar diferentes contas para enviar o dinheiro para ele, já que quando ele estava no cargo dele, ficaria muito na vista ele receber dinheiro do nada. A gente então pede para os nossos amigos usarem as contas oficiais, que têm grande alcance, e dizem, por favor, ajudem na vaquinha para o político X. Num período de poucos dias, menos de uma semana, o político X recebe milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 17 milhões. O político X consegue o dinheiro, o nosso político Y, que era o responsável pelas obras do político X, perdoa. Simplesmente perdoa a multa. Quando começam a tentar criar algum tipo de regulamentação para submeter o campo digital, o campo virtual, às leis que existem no território, obviamente que isso não vai ser descrito de uma forma muito apropriada. Vai se tornar bastante claro para os consumidores que é uma tentativa de esconder a verdade que circula apenas nestes meios e não nos outros lugares. Mais uma tentativa de sufocar a verdade. Imagina então que surge um outro acontecimento de natureza climática. Assim como no acontecimento de saúde global, é necessário produzir uma condução da percepção das pessoas. Mas agora, para que a pessoa 1 não seja percebida como uma pessoa que vai ajudar. Como não é possível dizer que não é real, é preciso partir do fato de que as diferentes opções são: é real e foi causado pela pessoa 1, com uma tecnologia, só para fazer mal para as pessoas. A pessoa 1 está atrapalhando a ajuda. Está impedindo as pessoas de serem ajudadas. A pessoa 1 não está fazendo nada. A pessoa 1 está fazendo pouco. Corpo mole. Não quer ajudar. Está ajudando, está fazendo, mas é pouco. A pessoa 1 não está fazendo pouco, mas não é suficiente. Sempre disseminadas com a ajuda de testemunhos, de pessoas recrutadas, pessoas que estão dispostas a confirmar isso. Testemunhos dizendo: pessoal, vocês não vão acreditar, eu trouxe as doações, mas eles disseram que não vão receber até que a pessoa 1 venha aqui para poder aparecer nas fotos. Um absurdo. Testemunhos como: olha só esse lugar aqui cheio de comida está sendo impedido de entregar para as pessoas. Que absurdo! Imagine um número de milhares de caminhões passando com ajuda e mantimentos. Uns 3, 4, 5 são parados, porque são muito pesados e podem causar um acidente. E quando eles são parados, as pessoas dizem: "Ah, estão mantendo os caminhões, não querem que eles passem para ajudar. Que absurdo, denunciem!" Evidências vão sendo forjadas nessas direções. Da mesma forma que foram produzidas durante o acontecimento de saúde global, de forma estruturada e sistemática, para interferir na percepção dos consumidores e para que eles consigam disseminar para os seus vínculos, os seus contatos. A ideia é sempre produzir uma percepção extremamente negativa da pessoa 1, impossibilitando que as pessoas tenham uma percepção adequada da pessoa, sempre tendo uma interpretação influenciada por essa realidade, por essas informações forjadas. Lembra naquele exemplo da pessoa 1 que tu estava lá na confraternização e as pessoas estavam te olhando e falando sobre ti?
é o mesmo exemplo. E para se adequarem à nova conjuntura do cenário, veículos de comunicação passam a anexar aos seus quadros repórteres com um viés mais próximo ao do político X. Então, em vez de existir um jornal inteiramente de um jeito, os jornais passam a ter pessoas mais vinculadas ao político X dentro dos seus quadros, para conseguirem a audiência, o engajamento dos consumidores do político X. Então, não é raro encontrar matérias em diversos veículos com a tendência a detestar a pessoa 1. Quando o responsável pelas finanças da pessoa 1 vai propor projetos para cobrar impostos dos nossos amigos que são poderosos, que têm muito dinheiro, a gente produz um monte de piadinhas, de imagens que fazem piada, associando a ideia desse responsável com a ideia de ser uma pessoa que produz impostos. E a imprensa vai lá e reproduz, divulga. E as pessoas vão consumindo essas informações como se fossem espontâneas, orgânicas e avulsas. Como se elas não tivessem nenhuma conexão com nada. As pessoas que não acreditam nessa realidade, mas se beneficiam, não sabem como o político X consegue fazer para ter tantos apoiadores defendendo coisas que são tão contrárias a eles. Mas isso não importa. Finalmente conseguiram alguém que é capaz de implementar exatamente o projeto que eles queriam, mas nunca tiveram a força, a capacidade de ter apoio. Tendo conseguido eleger vários consumidores dessa realidade, é possível assegurar que o projeto continua avançando e eles são orientados por aqueles que são mais experientes em como proceder dentro deste cenário. A estratégia precisa ser mais eficiente, precisam ser mais pontuais. Tendo um número suficiente, eles conseguem convocar aliados da pessoa 1 e sabendo com antecedência que a pessoa vai estar lá, o grupo forja evidências contra essas pessoas, os consumidores consomem e esses que também são consumidores, mas que estão cientes do funcionamento, chegam diante destas pessoas que são o alvo, repetem o mesmo conteúdo. Alguns de forma bem enfática, revoltados, outros de forma mais ponderada, de forma mais calma, mais sóbria. Olha, eu ouvi umas coisas a seu respeito que eu gostaria que o senhor tivesse a oportunidade de se explicar. Eu vi umas coisas que são muito graves. É importante para os consumidores que eles encontrem esse espectro de possibilidades, desde os mais enfáticos até os mais sóbrios. E é importante também porque assim se produz a aparência, para quem não está prestando atenção, de que são grupos distintos, separados. O seu João não vai reparar que no começo o político X tinha uma aparência toda desgrenhada, assim, que era precisamente para destacar ele dos demais políticos, para que ele parecesse uma pessoa de fora, alguém que não é desse meio, que não tem bens, que não tem posses, que não tem nada. Um homem simplesmente preocupado com as coisas corretas, que não dá bola para a aparência. Um homem simples, mas que agora o político X não tem mais essa necessidade. Existem outras informações desempenhando essas funções. Existem outras informações que estão vigentes, agindo sobre os consumidores. E o político X pode aparecer, por exemplo, perto de carrões, com ternos caros, com uma aparência completamente modificada. É claro que quando surge alguma suspeita ou alguma acusação de coisas erradas, o político X decide dar entrevistas para esclarecer, é claro, o mal-entendido. Então, ele vai num café, num boteco, pede um cafezinho, um sanduíche e dá a sua entrevista. Como que não quer nada? Ele diz, não, isso aí não é comigo, não sei de nada dessas coisas aí, não. O espectador não vai perceber, mas ele vai ter a percepção de que o político X é uma pessoa simples, correta, e que esse caso, dessas coisas de luxo que estão sendo atribuídas a ele, simplesmente não combinam com ele, não fazem sentido.
O seu João não vai reparar que ele tem sido bombardeado continuamente, durante anos, com informações que constroem uma mesma realidade. O seu João se convence de que os adversários são todos imorais e corruptos. Se as ações incorretas do político X e seus aliados vierem à tona, o seu João não vai pensar que era tudo mentira. Ele vai continuar acreditando que são todos corruptos e maus do lado dos adversários e que o próprio político X também é uma pessoa incorreta. E assim, a operação continua funcionando, porque será necessário apenas produzir uma nova pessoa que destoa de toda essa corrupção e incorreteza. Todas essas informações possuem uma coesão entre si. Elas se confirmam, se reforçam. São elas mesmas a manifestação dessa realidade, a evidência de que essa realidade é verdadeira. Para quem não consome esta realidade e se depara pela primeira vez, elas são o acesso, uma condução a essa realidade. Para quem já a consome, elas são o reforço, a confirmação, a manutenção dessa realidade. Dadas as suas gravidades, elas próprias, cada uma, são a impossibilidade de se deixar dessa realidade. A estrutura é simples. Consiste em produzir um ambiente com informações favoráveis ao político X e ao seu grupo, como se fossem pessoas corretas, boas, que estão apenas denunciando as irregularidades dos adversários, da pessoa 1 e do seu grupo, enquanto forja informações horríveis que produzem uma percepção devastadora de um grupo desprezível em relação à pessoa 1. Cada informação que vai surgindo vai sendo analisada. Se é negativa ao político X ou ao seu grupo, ela é bombardeada. Se é favorável, compartilhada. Se pessoas falam algo negativo sobre o grupo do político X ou o próprio político X, esta pessoa é descredibilizada. Resumindo, a operação consiste em saturar um grupo de pessoas até o convencimento, usá-las para perpetuar informações, compartilhar e viralizar informações que inferiorizam grupos de pessoas, atacam o tribunal e a Constituição do país, atacam a liberdade de imprensa e, assim, as informações que as pessoas vão consumir, atacam adversários e também possíveis concorrentes dentro do próprio campo e o sistema de escolha de representantes. Tudo isso com o objetivo de preservar o poder político e econômico de um grupo específico, às custas da população e prejudicando toda a população, tanto os que acreditam nessa realidade, quanto aqueles que não acreditam. A base desta operação é precisamente o grupo do seu João. Toda ação existe direcionada para este grupo. E este grupo precisa continuar convicto. É sempre para este grupo que o político X precisa falar e convencer. E tu sabe o que é o mais irônico de tudo? É que é precisamente o seu João e o seu grupo que foram disseminando e permitindo que os demais grupos, as demais posições, se associassem ao político X. Que as demais pessoas votassem e gostassem do político X. Mas agora, eles vão ser vistos como muito radicais e vão dizer que estes, como o seu João, não representam de verdade os apoiadores do político X. O que eles não sabem é que é a própria percepção do seu João que detém a verdade sobre o político X. O político X só pode existir por causa da percepção, da impressão e da crença nessa realidade forjada, mantida pelo seu João e por aqueles que pertencem ao seu grupo. É para eles que toda essa realidade vai sendo forjada. São eles que vão entregando para o restante da população, daqueles que não sabem, aqueles que não têm certeza, informações que blindam o político X e descredibilizam a pessoa 1.
Eles são os responsáveis pela preservação dessa realidade. E é sobre eles que fica o fardo mais pesado. Porque a experiência que eles têm é extremamente desagradável, inóspita. São continuamente incitados, instigados, bombardeados, saturados. São desrespeitados na sua integridade, na sua dignidade, para preservar uma operação que favorece algumas pessoas. Todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas que desempenham funções dentro dessa realidade, obtêm alguma coisa com isso. O político X consegue autoridade, dinheiro, patrimônio, acesso a pessoas importantes, bens, blindagem para si, amigos e familiares. Os políticos no entorno conseguem também dinheiro, autoridade, notoriedade, poder. Os líderes religiosos conseguem sedimentar sua autoridade, conseguir mais poder, mais dinheiro, e até mesmo o seu João. Ele ganha para si um mundo no qual ele entende tudo o que está acontecendo. O mundo se desvela diante dele e pela primeira vez ele compreende tudo. Ele está certo, está do lado do bem, e aqueles que estão contra ele são nitidamente do mal. Seu João é uma pessoa boa, correta e de princípios. Os aliados do político X, que trabalham na comunicação, conseguem também a sensação de poder, de autoridade, de influência. O seu João já encontrou diversas vezes evidências reais do mundo que demonstram, que provam e comprovam que nada disso é verdade. Mas toda vez que ele se depara com essas informações, ele fica confuso. Os outros consumidores também, eles vão nos grupos, começam a cogitar o que pode estar acontecendo, como é possível este acontecimento existir e esta realidade ser verdadeira, e começam a produzir possibilidades. Os administradores vão coletando essas ideias, essas informações. As informações de um perfil psicológico como o de quem acredita nessa realidade. E assim, eles próprios vão fornecendo aos administradores as ideias que são capazes de reconduzi-los para dentro dessa realidade. Depois de coletar em diferentes grupos, analisam, e o político X aparece diante de todos, reproduzindo exatamente aquilo que eles pensaram que seria. Ah, eu imaginei que fosse. Não estava combinando com o político X. A realidade vai sendo não apenas construída, mas preservada, reforçada, mantida, utilizando as informações dos próprios consumidores para conduzi-los, para reconduzi-los a essa realidade. O seu João vai ter o seu vínculo com a realidade obstruído. Utilizando tópicos que são sensíveis a ele, esse grupo vai conduzir uma operação de influência sobre a percepção e a interpretação da realidade. Mas o que é grave é que esta operação ela não é apenas de influência sobre a realidade, mas ela influi sobre o processo de construção de realidade também. Imagine pessoas que estão há 10 anos sob a influência dessas informações. Essa estratégia não é empregada apenas em um território, mas em vários territórios ao mesmo tempo, cada uma delas de acordo com o tópico sensível da sua população. E os envolvidos se comunicam e ajudam uns aos outros em relação à pessoa 1 do seu território. Confirmam para os consumidores dos outros territórios que aquela pessoa 1 é realmente horrível. Diz que não vai se encontrar com pessoa 1 do território, que o processo foi trapaceado e assim, quem consome as informações
do seu político X, encontra em outros lugares, em outras fontes, testemunho de que sua realidade é verdadeira. Se em um lugar o político X é um homem simples, apoiado pelo povo, a favor das coisas corretas, que se sacrifica sem receber nada em troca, e é impedido por um grupo de maus, corruptos, poderosos, mancomunados, em outro, ele pode não ser um homem simples, mas um homem que se fez do zero por si mesmo, um vencedor. É claro que tanto o político X quanto o político Y não são essas figuras, mas em todos os territórios se mantém essa máxima, o elemento primeiro de como os adversários são imorais, degenerados, corruptos, maus, como querem fazer maldades com crianças, como querem tirar as coisas das pessoas, como são a favor da pobreza, como estão mentindo e escondendo a verdade da população. A estrutura, o funcionamento é o mesmo. Consiste em instigar alguém a reagir de uma forma para poder se beneficiar desta reação e poder fazer aquilo que queria fazer o tempo todo. Isso acontece tanto no caso dos consumidores dessa realidade com o político X, quanto com o político X e os responsáveis por essa operação.